Em 1981 foi realizada a terceira edição da Copa do Mundo Sub-20, que naquele ano teria como país sede a Austrália e que no final premiaria com o título a seleção da Alemanha Ocidental. E se você quiser saber como foi, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 cangurus, porque a Alemanha tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Eu já comentei sobre as duas edições anteriores do Mundial Sub-20, a de 77 na Tunísia, cuja campeã foi a União Soviética, e a de 79 no Japão, cuja campeã foi a Argentina. Terminou esse vídeo, corre lá e confere. O regulamento foi o mesmo da edição passada. 4 grupos de 4, passando os 2 melhores de cada grupo para a fase seguinte. Se recuperando do fiasco de não ter jogado o Mundial Sub-20 de 79, o Brasil estava de volta e pintava como um dos favoritos. Haja vista a presença de grandes promessas, como o goleiro Pereira do Atlético Mineiro, os defensores Mauro Galvão do Internacional e Josimar do Botafogo, os meias Paulo Roberto do Grêmio e Ricardo Martinelli do Atlético Mineiro, e os atacantes Giovani Silva do Vasco da Gama e Sidney do São Paulo. Como você provavelmente deve saber, do final da Segunda Guerra Mundial até a derrubada do Muro de Berlim em 89, a Alemanha estava dividida em duas, uma ocidental, capitalista e amigada com os Estados Unidos, e uma oriental, socialista e amigada com a União Soviética. Os alemães ocidentais deveriam jogar uma fase eliminatória para entrar na competição, mas a Holanda, ou Países Baixos, como você preferir, desistiu e a Alemanha garantiu a vaga. E chegaria na competição com um elenco comandado pelo treinador Dietrich Weiss, vindo do Fortuna Düsseldorf e que encerrou em 96 quando era treinador da seleção de Liechtenstein, e atletas como o goleiro Rüdiger Vollborn do Bayer Leverkusen, clube no qual encerrou em 99, os defensores Helmut Winkelhofer do Bayern de Munique, clube no qual encerrou em 90, Anton Schimkuns do Munique 1860, clube no qual encerrou em 89, e Ralf Loos do Borussia Dortmund e que encerrou em 94 no FSV Frankfurt. Os meias Alfred Schoen do Waldhof Mannheim e que encerrou em 2002 no Hoffenheim, Michael Zorc do Borussia Dortmund, clube no qual encerrou em 98, Martin Trieb do Eintracht Frankfurt e que encerrou em 90 no Freiburg, e Ralf Sievers do Lüneburger, clube no qual encerrou em 2001, e os atacantes Roger Ant do Eintracht Frankfurt e que encerrou em 84 no Osnabrück, Roland Wolfart do Duisburg e que encerrou em 2000 no Bocholt, e Axel Brummer do Kaiserslautern e que encerrou em 93 no Wehen Wiesbaden. O grupo A foi composto por Estados Unidos, Catar, Polônia e Uruguai, e todos os jogos foram disputados no estádio Lang Park, na cidade de Brisbane. O grupo B tinha o Brasil, a Itália, a Romênia e a Coreia do Sul, e todos os jogos foram disputados no estádio Olympic Park, na cidade de Melbourne. O grupo C foi formado por Alemanha Ocidental, Egito, Espanha e México, e os jogos foram disputados ou no Hindmarsh Stadium, na cidade de Adelaide, ou no Bruce Stadium, na cidade de Canberra. Por fim, o grupo D tinha a anfitriã Austrália, a Argentina, Camarões e a Inglaterra, e os jogos foram disputados ou no estádio Sports Ground, na cidade de Sydney, ou no Newcastle Stadium, na cidade de Newcastle. A estreia da Alemanha Ocidental foi no dia 13 de outubro, em Adelaide, tendo como adversário o México, e os alemães venceram por 1-0, gol de Ralf Loos aos 2 minutos do primeiro tempo. Completando a rodada, tivemos o empate em 2-2 entre Espanha e Egito, a vitória do Catar sobre a Polônia por 1-0, a vitória do Uruguai sobre os Estados Unidos por 3-0, a vitória da Coreia do Sul sobre a Itália por 4-1, o empate do Brasil em 1-1 diante da Romênia, a vitória da Inglaterra sobre Camarões por 2-0 e a vitória da Austrália sobre a Argentina por 2-1. Em seguida, jogo no dia 6, novamente em Adelaide, diante do Egito, e a seleção da Terra dos Faraós venceu por 2-1. Gols de Ralf Loos aos 35 minutos do primeiro tempo, a favor da Alemanha Ocidental, e de Helmi aos 31 do primeiro tempo, e Abu Zaid aos 9 do segundo, a favor do Egito. Nos outros jogos da rodada, México e Espanha empataram em 1-1, Estados Unidos e Catar também empataram em 1-1, o Uruguai venceu a Polônia por 1-0,
a vitória da Romênia por 1-0 sobre a Coreia do Sul, a vitória do Brasil por 1-0 sobre a Itália, o empate em 3-3 entre a Austrália e Camarões e o empate em 1-1 entre Inglaterra e Argentina. Pela última rodada, jogo no dia 8 em Canberra, diante da Espanha, e a Alemanha Ocidental venceu os espanhóis por 4-2. Gols de Martin Trieb aos 29 do primeiro tempo e Roland Wolfart aos 2 e aos 40, ambos no segundo tempo, e Roger Antz aos 10, também na etapa final, a favor dos alemães, enquanto que a favor da Espanha anotaram Francisco Lopes aos 27 e Jorge Fabregat aos 33, ambos na segunda etapa. Tivemos ainda um empate entre México e Egito em 3-3, a vitória do Uruguai sobre o Catar por 1-0, a vitória da Polônia sobre os Estados Unidos por 4-0, a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 3-0, a vitória da Romênia 1-0 sobre a Itália, a vitória da Argentina sobre Camarões por 1-0 e o empate em 1-1 entre Inglaterra e Austrália. A Alemanha Ocidental encerrou a primeira fase classificada na primeira colocação do grupo C com 4 pontos, seguida pelo também classificado Egito, segundo com 4. Ficaram de fora o México, terceiro com 2 e a Espanha, quarta com 2. Os outros grupos, começando pelo A, estavam classificados o Uruguai primeiro com 6 pontos e o Catar segundo com 3, ficando pelo caminho a Polônia terceira com 2 e os Estados Unidos quarto com 1. No grupo B, quem pegaram as vagas foram o Brasil primeiro com 5 e a Romênia segunda com 5 pontos, deixando de fora a Coreia do Sul terceira com 2 e a Itália quarta com 0. Por fim, no grupo D, as vagas ficaram com a Inglaterra primeira com 4 e com a Austrália segunda com 4, deixando pelo caminho a Argentina terceira com 3 e Camarões quarto com apenas 1. Nas quartas de finais, a Alemanha Ocidental teve como oponente a anfitriã seleção da Austrália no dia 11 de outubro, na cidade de Canberra, e os alemães venceram pelo placar de 1-0, gol de Roland Wolfart aos 24 minutos da etapa final. Nas outras partidas, a Romênia eliminou o Uruguai ao vencê-lo por 2-1, a Inglaterra despachou o Egito após vitória por 4-2 e o Catar passou pelo Brasil ao vencê-lo por 3-2. Mano do céu! A gente foi eliminado pelo Catar em 81. Que absurdo! Nas semifinais, a Alemanha Ocidental faria o duelo europeu diante da seleção da Romênia no dia 14 de outubro, na cidade de Melbourne. O empate em 0-0 no tempo normal levou o jogo para a prorrogação e nela os alemães venceram pelo placar de 1-0. Gol de Alfred Schoen aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Na outra semifinal, o Catar, que já havia aprontado para cima do Brasil, resolveu aprontar também para cima da Inglaterra, vencendo-a por 2-1 e também se garantindo na final. A decisão do terceiro e quarto lugares se deu no dia 17 de outubro, na cidade de Adelaide, entre romenos e ingleses, e a Romênia garantiu o terceiro lugar ao vencer a Inglaterra por 1-0. A grande final foi disputada na cidade de Sydney, no dia 18, entre a Alemanha Ocidental e Catar, e os alemães venceram os catares por 4-0, gols de Ralf Rose aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 21 do segundo, um de Roland Wolfart aos 42, ainda da primeira etapa, e um de Roger Antz aos 41 minutos da etapa final. A Alemanha Ocidental foi campeã com Vollborn no gol, Winkelhofer, Schmidt Kunz e Loos na defesa, Schoen, Zorc, Trieb e Sievers no meio campo, Antz, Wolfart e Brummer no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!